Borketov, meus amigos, vamos aqui para a nossa última parte da porção de Kedushin, a nossa sétima parte aqui, tá? E sem mais delongas, vamos fazer a leitura aqui. Versículo 23 do capítulo 21 de Levíticos, ou nós estamos aqui em Vaikra, em hebraico, tá bom? Diz assim, Velo telhu berukot hagoim asher ani mesalhal, ou seja, não sigam os costumes, né? Não sigam berukot, ou seja, os costumes hagoim das nações, né? Que eu estou expulsando diante de vocês, né? Uma vez que eles fizeram tudo acima mencionado o quê? O que Deus falou na porção, na sexta parte que nós lemos aqui da porção. Todas aquelas relações que perante os olhos de Deus são erradas. Todas aquelas relações ali, os povos para onde Deus estava enviando o povo de Deus, eles faziam, tá? Não só aquelas relações, como toda a questão de injustiça, eles também praticavam. Vamos lá. Eles fizeram tudo assim mencionado e eu tenho repugnância por eles, tá? Vamos lá. Eu, portanto, disse a vocês: tomem a terra deles, eu a darei a vocês, de modo que vocês possam herdá-la. Ela é uma terra em que flui leite e mel. Eu sou Hashem, seu Deus, que separou vocês dentre todas as nações. Então, Deus foi e fala aqui que justamente Deus iria dar essa terra para o povo de Israel, porque todas essas ações, essas nações faziam e eram repugnantes perante a face de Deus. Então Deus fala assim que o povo iria herdar e ela é uma terra que emana leite e mel, que justamente é uma terra de abundância, tá? Existiam ali muitos frutos, a água ali era extremamente abundante, havia muitos pastos para fazer ali a pastagem das ovelhas, dos animais, tá? Por isso a Torá usa o termo uma terra que emana leite e mel. Vamos lá. Vocês devem distinguir entre os animais que são puros e aqueles que são impuros. Nós já lemos aqui lá em Vaikra 11, Levítico 11, que justamente fala do que é um animal kosher e o que não é, do que é um animal puro e o que é um animal impuro. Então Deus vem e faz aqui justamente uma semelhança entre ele ser Kadosh e separar o povo judeu das demais nações, e o povo judeu também deveria saber separar o que era um animal impuro do que é um animal puro do que era impuro, tá? Não façam repugnante através de animais, aves ou qualquer criatura que se arraste sobre a terra, que eu distingui para vocês como sendo impuros. Ou seja, o próprio Deus fala que ele distinguiu para o povo judeu o que era um animal impuro, porque as nações não sabiam. Então Deus fala: vocês não tornem-se repugnantes, vocês não se façam repugnantes por causa deles, tá? Então nós vemos aqui que é muito profunda essa questão da kashrut, da alimentação, né? Tem toda essa questão que a pessoa fala que alimento não contamina tudo. Contamina sim, que entra também nos contamina. Nós já falamos sobre o profundo, sobre a questão do sangue do animal ali, tá? E o penúltimo versículo fala assim: vocês serão santos para mim, pois eu, Deus, sou santo, e eu separei vocês dentre as nações para serem meus. Eu vou ler um comentário de Irache aqui, que diz assim: ó, se vocês se separarem deles, através de sua obediência da Torá, vocês serão meus, mas se não, vocês irão pertencer a os reis da terra. No caso aqui, ele faz uma referência que era Nabucodonosor e seus companheiros, que seriam aqueles que tomariam ali a Jerusalém, né? Tomariam ali o povo judeu futuramente. Já Rabi Eliezer Ben Azari, ele diz assim: de onde aprendemos que uma pessoa não deve dizer o porco me causa nojo?
Ou não quero vestir uma mistura de lã e linho, mas deve dizer: eu realmente queria, poderia, mas não vou fazer porque meu Pai que está no céu impôs esses decretos sobre mim. Por isso a Torá ela diz aqui: eu separei vocês dentre as nações para serem meus, o que vem ensinar que a própria distinção dos outros povos deve ser feita em honra do meu nome, separando-se da transgressão e aceitando sobre si o jugo de Deus. Então, o Rabi Elazar ben Azaria, ele quis dizer assim, que isso é um decreto. Por quê? Por que eu não devo comer porco? Tem alguma coisa de ruim no porco? Por que eu não posso vestir uma mistura de lã com linho no meu? Eu não entendo. Então Deus pega e fala assim, que justamente é um decreto. Então o simples fato de você observar esses mandamentos que separam você do povo, das outras nações, já é um decreto de santidade. Tá? Então você nunca deve falar, isso é repugnante, eu não quero isso. Não, na verdade você quer, só que o seu Deus, Deus o Todo-Poderoso, Hakadosh Baruch, ele decretou que isso não era. O próprio versículo diz, eu separei para vocês o que era impuro. Deus falou, eu que criei todas as coisas, eu sei o que é bom e o que não é bom para vocês. Então eu separei. Então é isso que Rabi Elazar queria dizer aqui. E nosso último versículo diz assim, um homem ou uma mulher que estejam envolvidos nas práticas de ouvir e Adonis serão mortos, eles serão golpeados com pedras, seu sangue estarão sobre eles. E aqui nós terminamos o último versículo da nossa porção da semana de Kedoshim e encerramos a nossa porção de Kedoshim. Então, esse último versículo eles nos fala que aquele homem ou uma mulher que tiver se envolvido em práticas de feitiçaria, como Ov, que era aquele que fazia feitiçarias de predições de tempo, ou Adoni, que era aquele que consultava os mortos, tá? Eles seriam mortos, apedrejados, seriam tirados a lei do povo judeu. Você fazer predições, você consultar pessoas, você chamar mortos para vir trazer assuntos que não são relacionados a você. Tá? Era uma prática idólatra e abominável perante Deus. Aqui, irmãos, Raverinha, amigos, eu não vou me prolongar porque nós já tratamos sobre estes assuntos, tá bom? O que eu vou dizer para vocês aqui é só um resumo justamente da nossa porção da semana. Mais uma vez, quando Deus fala assim para Moisés, lá no primeiro versículo, vai Omer Adonai, El Moshe, Lemor, Dabel, Ebener, Israel, né? Moisés falar para todo o povo de Israel, para eles separarem, serem Kedoshim, né? Porque Deus fala assim, porque Ani Kadosh também sou santo, porque eu, Deus, sou santo. Então, tudo isso, essa questão da separação do povo judeu dos demais povos, das práticas dos demais povos, tornariam eles santos, tá? E não é a questão do culto, que na palavra culto, eu falo mais uma vez, não existe aqui na Torá. Não era o serviço que o sacerdote fazia, ou o serviço que as próprias pessoas traziam ali, como as oferendas dentro do tabernáculo e futuramente no templo, não era isso que tornava a pessoa santa. Isso tornava eles ritualmente puros, tá? Agora, toda a questão de santidade que a nossa porção da semana ela traz, já falei e vou repetir mais uma vez, é totalmente no seu dia a dia, no comportamento entre você e seu irmão, entre você e seu vizinho, sua mãe e seu pai. Você não amaldiçoá-los, você não colocar tropeço na vista sobre um cego, não amaldiçoar um surdo. Se você tem um negócio, você não usar desse negócio para fraudar, para enganar o seu cliente, tá? Você não deve ter relações incestuosas, você não deve ter comportamentos que são abomináveis perante os olhos de Deus, tá? Porque Deus fala para o povo judeu, porque esses costumes, todas essas situações eram que os povos das nações faziam, por isso eu vou tirar a terra deles, a ponto da própria terra vomitar eles, tá? Então, meus amigos, santidade na ótica de Deus, vou até mais, não vou nem falar natural, da ótica de Deus é uma separação completa de más práticas, de más condutas. Devemos ser íntegros, retos, tanto moralmente como eu digo assim,
na questão também do nosso serviço a Deus, porque um dos aspectos da santidade era você guardar o Shabat de Deus. Você não levar um animal que tinha defeito para Hashem. Você tem que dar o melhor para Deus, tá? Então, mais uma vez, só para a gente encerrar, santidade não é jejum, santidade não é vigílias, não é passar madrugadas inteiras em orações ou em montes, em campanhas, seja lá o que for. Isso são práticas religiosas. Não te faz melhor nem pior do que ninguém. Agora, o que você comporta, o que você adentra, o que você fala no seu dia a dia, seu comportamento diário, isso que é o importante para Deus, tá? Porque através disso Deus fala, vocês viverão por eles. Você vai viver pelos mandamentos. E é esse comportamento que faz com que nós podemos adentrar no Olam Rabá, no mundo vindouro, a qual Mashiach, quando se revelar, nos trará para nós, tá? Então, se você está aqui porque você está todo dia no culto, você está pregando, você está em montanhas e vigílias e não sei o que, mas você age erroneamente com seu companheiro, fala mal dele, você rouba, você mente, você não trata bem seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, você amaldiçoa pessoas, isso não vai te adiantar de nada. As suas orações, os seus jejuns, as suas campanhas não vão adiantar de nada, tá? Porque uma pessoa que ela é dessa maneira, ela não pode adentrar o reino de Deus, tá? Aí nós já lemos ali no Salmo 1, só para nós fecharmos aqui, que diz que bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Não está falando daquele que está no culto, não está falando daquele que está em campanhas, orações e jejum, não. Está falando do quê? Daquele que anda segundo a reta justiça de Deus. Tá bom? Mais uma vez eu quero agradecer a todos aqui que puderam estar aqui conosco. Você que é novo nesse canal, chegou até aqui. Se inscreva, deixa um like. Nos ajuda a fazer esse canal de cada vez mais crescer para ele ter mais alcance, alcançar mais pessoas que precisam saber da verdadeira interpretação dos textos da Bíblia dentro do original hebraico, tá? Com contexto histórico, com contexto todo cultural, como que era e o porquê das coisas. Não com pretexto religioso, tá? Mais uma vez, amigos, fiquem com Deus. Muito obrigado. Todarabá, Bekol Tov, tudo de bom, Atzlahá, sucesso na vida de todos, tá? Nos vemos aqui no próximo vídeo, que Mashiach Now. E mais uma vez, hoje é sexta-feira, Shabbat Shalom para vocês. Se preparem para receber a porção dupla da Neshama sobre as nossas vidas, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se assim Ele quiser. Lehi Traut. Tchau, tchau, amigos.